Hoje, vamos analisar uma história assustadora de espeleologia que deu terrivelmente errado. A história vai deixar você perplexo, pois o espeleólogo fica preso em um ciclo desorientador de espeleologia sem conseguir encontrar uma saída. Como sempre, recomenda-se discrição ao observador. O dia 25 de maio de 2003 amanheceu claro e brilhante, perfeito para a aventura ao ar livre que Chris Molenex havia planejado para sua família. Aos 36 anos, Chris se considerava um espeleólogo experiente, tendo visitado vários tubos de lava de Washington ao longo dos anos. Sua expedição anterior à Caverna do Macaco com os filhos mais velhos havia despertado o entusiasmo deles pela exploração subterrânea, e hoje ele pretendia satisfazer a curiosidade deles com uma visita à Caverna da Pista de Gelo. Na noite anterior, Chris havia programado cuidadosamente seu GPS com coordenadas obtidas em um fórum de espeleologia. Ele havia estudado o mapa da caverna, observando as múltiplas entradas e a distinta formação de gelo que dava o nome à caverna. A expedição parecia perfeita para um passeio em família. Uma curta caminhada a partir do estacionamento, uma breve aventura subterrânea e o retorno para casa a tempo do jantar. A minivan da família Molyneux seguia pela estrada do serviço florestal, subindo as montanhas em ritmo constante. Sua esposa, Michelle, sentava-se calmamente no banco do passageiro, enquanto seus 3 filhos, de 7, 4 e 18 meses, conversavam animadamente no banco de trás. Chris estacionou a cerca de 180 metros de onde seu GPS indicava a entrada da caverna. Ele descarregou o equipamento mínimo, colocou o canguru nas costas de Michelle e conduziu a família por uma trilha tênue pela floresta de pinheiros. Logo chegaram a uma depressão no solo com uma abertura escura, uma entrada em forma de sumidouro para o que Chris presumiu ser a caverna da pista de gelo. Estudando a abertura e comparando-a com o mapa, a incerteza se instalou. O mapa indicava várias entradas, e ele não tinha certeza de qual delas havia encontrado. Mesmo assim, o dia estava perfeito. As crianças estavam ansiosas e Chris se sentia confiante em suas habilidades. Ele colocou o capacete, ligou a lanterna frontal e guardou sua pochete contendo 2 luzes de reserva, baterias extras e o mapa da caverna dobrado. Sem pensar 2 vezes, guardou as chaves do carro no bolso. Chris decidiu explorar a área sozinho, planejando verificar a rota antes de trazer a família para dentro. Ele verificaria se essa passagem se conectava à câmara principal com sua formação de gelo homônima. A passagem de entrada se estreitava à medida que Chris descia, e a temperatura caía visivelmente a cada passo, chegando a 10 graus Celsius. Após aproximadamente 30 metros, ele encontrou o que parecia ser um beco sem saída, com apenas uma pequena passagem de 45 centímetros de altura continuando à direita. Desdobrando o mapa sobre a luz da lanterna frontal, ele estudou o layout. A configuração parecia corresponder a uma seção próxima à entrada oeste. Se sua orientação estivesse correta, ele poderia navegar pelo túnel, percorrer uma curta distância pela passagem principal e emergir na entrada maior, com o depósito de gelo, um circuito perfeito para a família explorar. Chris caiu de 4 e se espremeu pela abertura estreita, empurrando sua pochete à sua frente. Ao emergir do outro lado, encontrou-se em uma passagem maior, que se estendia tanto para a esquerda quanto para a direita. De acordo com sua interpretação do mapa, a entrada principal deveria ficar à esquerda. Ele se virou naquela direção e seguiu confiante, o facho de sua lanterna cortando a escuridão absoluta. Os minutos se estendiam enquanto ele caminhava, a passagem se estendendo mais longe do que o previsto. Depois de algum tempo, ele encontrou uma área com desabamento, teto desabado e pedras caídas que não estavam indicadas em seu mapa. A confusão percorreu sua mente, mas ele concluiu que talvez o mapa estivesse desatualizado ou simplificado. Abriu caminho cuidadosamente entre os obstáculos, convencido de que a entrada principal devia estar logo à frente. Finalmente, Chris chegou ao que parecia ser uma entrada em ruínas, completamente coberta de terra e escombros. Nenhuma luz penetrava o aterro. Diante dessa barreira inesperada, uma sensação de frio se espalhou entre suas omoplatas. Isso não correspondia em nada ao mapa.
Olhando para o relógio, percebeu que havia ficado fora por muito mais tempo do que o rápido reconhecimento que prometera a Michelle. Chris se virou, refazendo seus passos pela seção de avarias. Seu passo acelerou à medida que a preocupação com a família que o aguardava aumentava. Depois de caminhar por um tempo que pareceu mais longo do que o de ida, ele chegou a outra entrada, aparentemente desabada. Parecia impressionantemente semelhante àquela pela qual ele acabara de sair. A desorientação o invadiu, enquanto tentava conciliar essa impossibilidade com seu mapa mental. Para confirmar sua suspeita, Chris se abaixou e riscou um grande X na terra com o dedo. Com o coração acelerado, virou-se e caminhou na direção oposta, contando os passos. Aproximadamente 400 passos depois, sua lanterna iluminou o mesmo X marcado na terra. Uma onda de tontura ameaçou dominá-lo quando a realidade da sua situação se cristalizou. Ele estava preso em uma passagem circular sem saída óbvia. A passagem de acesso tinha que estar ali em algum lugar. Não podia ter simplesmente desaparecido. Chris se forçou a acalmar o coração acelerado e a pensar racionalmente. Decidiu procurar sistematicamente na parede externa do circuito, passando a mão pela superfície fria da rocha. Enquanto caminhava, a consciência da passagem do tempo intensificava sua ansiedade. Ele já estava no subsolo havia mais de 1 hora. Michelle devia estar frenética. O peso das chaves do carro em seu bolso de repente pareceu uma âncora. Sua família estava praticamente presa no início da trilha, sem transporte. Não havia como buscar ajuda sem abandonar as crianças ou forçá-las a uma longa caminhada de alguns quilômetros. Sua busca metódica pela parede externa não resultou em nada. Nenhuma passagem, nenhuma rota de fuga. Chris completou outra volta, desta vez examinando a parede interna com igual atenção. O facho de sua lanterna parecia fraco, embora ele soubesse que tinha pilhas novas. A escuridão se aproximava, quase palpável em sua opressão. Tentando manter a ordem em sua busca, Chris arrancou pequenos pedaços do mapa da caverna e os colocou em pontos distintos ao longo do circuito. Pilhas em desabamento, formações incomuns, a entrada desabada. Após completar a terceira volta, encontrando-se novamente no ponto de partida, sem nenhum sinal da passagem subterrânea, os primeiros sinais de pânico genuíno se instalaram em seu peito. Sua respiração tornou-se superficial e rápida, o suor umedecendo sua camisa, apesar do frio da caverna. Chris não sabia mais exatamente o que procurava. A abertura apertada tornara-se mítica em sua mente, um portal que talvez nunca tivesse existido. Cada rocha, cada contorno da parede começou a parecer idêntico, características se misturando em sua mente, repetindo o momento em que entrara na passagem estreita. Mais 1 hora se passou enquanto Chris fazia voltas adicionais, cada uma mais desesperadora que a anterior. A caverna parecia se mover ao seu redor. A escuridão absoluta, além do seu facho de luz, parecia viva, observando, esperando que sua luz se apagasse. Sua garganta se contraía de sede. O silêncio pressionava seus tímpanos, quebrado apenas por seus passos e sua respiração cada vez mais ofegante. Um novo e terrível pensamento emergiu de que aquela não era uma caverna comum. Histórias de exploradores perdidos para sempre em túneis de montanha emergiram de sua memória. Talvez este lugar tivesse reivindicado outros antes dele, aprisionando-os em sua passagem circular, até que suas luzes se apagassem e a escuridão os consumisse. As pernas de Chris tremiam enquanto ele se levantava para dar mais uma volta. Ele já estava no subsolo havia quase 6 horas, circunnavegando o circuito talvez 1 dúzia de vezes. Tentou gritar, sabendo da inutilidade. A entrada era muito distante, as paredes de terra muito eficazes em abafar o som. Sua voz ecoou brevemente e depois morreu, enfatizando seu isolamento. De repente, algo dentro de Chris se rompeu. O peso da situação desabou sobre ele de repente. Chris caiu de joelhos, o chão úmido da caverna encharcando suas calças. Seu corpo tremia com soluços que saíam do fundo do peito. O facho de sua lanterna dançava descontroladamente pelas paredes,
enquanto seus ombros se moviam. Por favor, ele implorava a escuridão. Sua voz agora quase um sussurro. Por favor, preciso sair. Minha família precisa de mim. Seus dedos arranharam o chão de terra, lágrimas abrindo rastros nítidos na poeira em seu rosto. O tempo se estendia sem sentido na escuridão. Minutos ou horas poderiam ter se passado enquanto Chris se ajoelhava ali, suas reservas de esperança se esvaindo. Os rostos de seus filhos passaram diante de sua mente, a empolgação deles naquela manhã, a confiança que tinham nele. A ideia de que talvez nunca mais os visse era insuportável. Seus filhos estavam esperando. Michelle ficaria apavorada. Ele era o pai deles, o protetor deles, o homem que prometia aventura e segurança em igual medida. Eles precisavam dele para encontrar o caminho de volta. Desesperado, Chris retornou à entrada desabada e recomeçou. Desta vez, mantendo-se abaixado, examinando cada centímetro da parede próxima ao nível do chão. A 15 metros do tampão de terra ele parou. Algo no padrão das sombras parecia diferente. Ele se agachou, direcionando o facho de luz ao longo da base da parede. Lá estava, uma abertura de apenas 45 centímetros de altura, parcialmente obscurecida por uma rocha saliente. A passagem subterrânea estava ali o tempo todo, a apenas 15 metros da entrada desabada. Chris percebeu seu erro crítico. Ao entrar na caverna e sair da passagem subterrânea, ele de fato havia virado à esquerda, como se lembrava, mas ele já havia caminhado quase todo o circuito antes de encontrar a entrada desabada. Sem reconhecê-la, teve a impressão equivocada de que o acesso deveria estar do outro lado do circuito. Ajoelhou-se e atravessou a abertura, tomado pelo alívio ao reconhecer a passagem inicial. Minutos depois, ele emergiu sobre a luz dourada do sol da tarde, piscando dolorosamente enquanto seus olhos se ajustavam. A floresta parecia incrivelmente vibrante após a escuridão monocromática da caverna. O estacionamento estava vazio. Michelle e as crianças tinham ido embora. Chris ficou sozinho no silêncio da montanha, o peso do seu erro oprimindo-o. Só mais tarde ele descobriria que Michelle, cada vez mais preocupada, havia pegado as crianças e caminhado alguns quilômetros até a estrada, acabando por pegar uma carona até um poço de serviço florestal, onde havia pedido ajuda. Ela retornou com ajuda no momento em que Chris emergia de sua prisão subterrânea, encerrando sua provação de 5 horas na caverna do Minotauro. Se você gosta de conhecer histórias reais de mergulhadores e exploradores, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso ajuda a trazer mais documentários como este e garante que você nunca perca os próximos relatos intensos e emocionantes do mundo subaquático.